Nesse instante, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Capítulo de número 1. Ageu, capítulo de número 1. Eu gostaria de ler com você do versículo 1 até o versículo de número 11. Ageu, capítulo de número 1, versículos de 1 a 11. Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Se você encontrou, diga amém. Se não, diga misericórdia. Mas para lhe consolar, se você quiser um apoio, você procura Sofonias. E ao lado, vizinho de Sofonias, está o livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 11. Eu estarei lendo, peço para que você acompanhe com atenção aquilo que nos diz o Senhor. Ageu 1:1 diz assim: No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Senhor, é com temor e grande tremor que nós nos aproximamos, ó Deus, da Tua santa palavra. E pedimos em nome de Jesus, abre o nosso entendimento espiritual, para que compreendamos a verdade das Escrituras e por ela sejamos conformados à Tua vontade. Ajude-nos, ó Deus, a compreendermos pela iluminação do Espírito o que assim nos diz o Senhor para esta noite. Pedimos em nome de Jesus sabedoria do alto, graça e unção para falarmos da parte do Senhor para o seu próprio povo. É assim que nós oramos, ó Deus, confiados na Tua ação, confiados no Teu poder, confiados na Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém e amém. Você há de concordar comigo que desde o evento, ou pelo menos o ápice da pandemia, as coisas não são mais as mesmas.
Acho que já falei em alguma ocasião, talvez no encontro da UPH, que um certo pensador, filósofo brasileiro, afirmou que guerras, pestilências, revoluções, epidemias, pandemias, costumam acelerar processos que, hora ou outra, haveriam de se sedimentar na história e na sociedade, mas são, de alguma maneira, esticados, são antecipados, acelerados por conta destes eventos. A impressão que eu tenho, como pastor, ainda jovem, mas pré-pandemia, durante pandemia e agora, talvez podendo dizer pós-pandemia, ainda com alguns vestígios, é que as coisas não são normais. Há até uma atribuição para esse tempo chamado novo normal. As famílias parecem ter sido desafiadas a mudanças, a reajustes, a reparos, a conformação de novos desafios. Nós vemos isso acontecendo desde o âmbito escolar. Me parece que os educadores, os professores, os docentes, os pedagogos estão pensando em novas ideias, em novas formas de ensino para este tempo. Isso parece também ter afetado o mundo dos negócios. Muitas empresas hoje estão aderindo o famoso home office, o trabalho em casa. Então parece-nos que houve mudança nessa estrutura sistêmica da sociedade. Famílias estão se adaptando, o mundo comercial, o mundo dos negócios também está tendo que se adequar à nova realidade. E por que não dizer que este evento pandêmico trouxe também sérios desafios para a própria igreja? A leitura que eu faço é que ainda como igreja nós não engrenamos pós-pandemia. Me parece que há um tipo de arrefecimento, engessamento, letargia, nós estamos ainda vagarosos. Parece que falta-nos óleo nessa engrenagem e as coisas continuam travadas, meio que estanques. O sentimento de serviço parece não ser tão urgente como era outrora. Alegria para estar no culto e outras coisas mais. Há um desafio nosso, meus irmãos, de reavermos, de recapitularmos quem nós fomos, o que nós fomos, como vivíamos e como estamos vivendo. E o texto, escrito aqui pelo profeta Ageu, aponta-nos para um momento histórico um tanto quanto semelhante ao nosso. Não por causa de uma pandemia, mas em decorrência de um cativeiro, de um período de 70 anos de subjugação, não sei nem se existe essa palavra, onde o povo foi julgado, oprimido, foi cercado pelo opróbrio, pelo escárnio, pela opressão, e agora eles tinham o direito de retornarem para a cidade de Jerusalém, e assim o fizeram, e você tem esse registro em Esdras e Neemias. Só para você se ambientar, o povo de Deus aderiu a uma postura de idolatria, prostituindo-se espiritualmente, de modo que o Senhor levantou os seus profetas pré-exílio, falando ao coração do seu povo, conclamando-os à verdade, conclamando-os ao arrependimento, convocando-os a uma relação de exclusividade com Ele, mas o povo insistia, a partir de uma postura de dura cerviz, a seguir o caminho da idolatria. E aprove ao Senhor, por amor, a regimentar o povo pelas vias da disciplina, da correção. E então ele levanta na figura de Nabucodonosor aquilo que a gente poderia chamar de vara disciplinar. É o ponto onde Deus resolve colocar a casa à ordem. Ele vai chamando o feito à ordem. E Nabucodonosor, ele representa essa instrumentalização divina, ainda sendo um pagão, um ímpio, alguém que não temia ao Senhor, mas que serve aos propósitos de Deus. Ele intenta e sitia a cidade de Jerusalém, diz que ele invade aquela cidade, derriba os seus muros, queima as suas portas, saqueia o templo, depois devasta o templo e leva um grupo, ou na verdade houveram várias levas, ele leva vários grupos em várias levas para a Babilônia, para um processo de colonização intracultural
e para um processo também de dominação pelas vias da escravidão. E assim ele o faz. E você encontra registros disso em Jeremias, como pré-exílio, e também durante o período durante o período do próprio exílio. Você encontra a declaração da vida no cativeiro nos livros do profeta Daniel e Ezequiel, e agora você está comigo em Ageu no momento pós-exílio. 70 anos já haviam passados, e como Deus havia prometido, ele recongregou o seu povo dentre as nações. O povo foi agora atraído pela mão poderosa de Deus a retomar o seu posto e o seu lugar na cidade de Jerusalém. Só que Jerusalém já não era mais a antiga Jerusalém. A cidade havia sido devastada. Não havia mais segurança, nem o mínimo de infraestrutura. Não havia justiça, não haviam mais os tribunais. Nós estamos diante de um cenário pós-guerra, devastador, caótico, aterrador. E essa é a imagem que você deve ter em sua mente quando você lê os livros de Esdras e Neemias, e agora também o livro do profeta Ageu e o livro do profeta Zacarias em especial. O povo voltou, e me parece que num arroubo ali de iniciativa primeira, eles resolvem tomar algum tipo de medida para reconstruir a cidade. Deus fala assim: não, comecem pelo templo. Só que não havia recursos, não havia material humano para que aquilo acontecesse no tempo hábil requerido, e o povo resolve então estabelecer um altar, adoram ao Senhor e cultuam ao Senhor. E isso para mim é muito interessante, e eu quero só fazer um tipo de adendo aqui, porque quando o povo retorna para Jerusalém, a primeira exigência, o primeiro trabalho não foi o de reconstrução da cidade. E pensa comigo, num contexto onde você precisava de fortificações para manter-se seguro contra os cercos e os intentos dos exércitos inimigos ao redor, parecia uma atitude não muito sã, não muito prudente, começar ou recomeçar uma vida social reconstruindo um templo e não uma cidade, reerguendo um altar e não os muros que trariam uma segurança, uma fortaleza para aqueles irmãos que haviam voltado para Jerusalém. Mas isso não foi sem propósito, e não está posto no livro de Esdras sem propósito. Parece-nos que há algo didático, há algo sendo ensinado para nós. É que a grande urgência e a grande necessidade do povo não era de muros, portas, ou mesmo de uma cidade, do ponto de vista da infraestrutura, muito bem organizada. A grande necessidade do povo era o retorno à adoração e ao culto. Durante 70 anos eles foram privados do ambiente do sacrifício, do ambiente da congregação, do culto corporativo. Durante 70 anos eles foram tolhidos do ajuntamento. E como eu falei hoje pela manhã, haveria alguma coisa mais especial e mais urgente em retornando a Jerusalém do que restabelecerem um altar onde pudessem sacrificar ao Senhor e recobrar a esperança da fé por meio das promessas no Cordeiro. E assim eles o fazem. Mas depois eles começam a sofrer um tipo de opressão, de oposição e de perseguição por parte dos samaritanos. E então, amedrontados, eles recuam da obra que haviam iniciado e passam-se cerca de 14 anos, ninguém mexia mais em nada, a vida seguia, nem o templo fora construído, nem a cidade, está tudo bagunçado. E aí Deus resolve chamar o profeta Ageu para dizer assim: tem alguma coisa fora do lugar. E Deus diz assim: por que vocês, 14 anos depois, continuam dizendo, não é chegado o tempo, não é chegada a hora? O que está acontecendo? O povo tinha um argumento àquela altura, pelo menos 2 argumentos. O primeiro deles era de que eles não haviam retomado a construção do templo porque faltavam-lhe recursos, faltava dinheiro
para empreenderem a construção do templo do Senhor. O segundo argumento era um argumento tipicamente teológico, onde eles diziam assim: não é chegado o tempo. Há quem diga que eles estivessem interpretando equivocadamente as profecias, em especial as profecias de Jeremias. Ainda não é chegado o tempo e nos falta dinheiro, Senhor. E Deus, como aquele que não aceita as nossas desculpas, revela a incoerência do coração e do discurso daquele povo, dizendo assim: venham cá, vamos fazer um tipo de passeio de drone pelas casas de vocês. Vamos fazer uma visita agora, uma inspeção na casa de vocês. E Deus passa a provar o quão incoerente era o argumento, seja em relação ao tempo, seja em relação aos recursos. E Deus diz assim: vamos lá, entra aqui, vamos ver a sala. Estou vendo televisão de 70 polegadas, tudo certo, aquele sofá de couro de jacaré, não é nem sapato de couro de jacaré, é sofá com couro de jacaré, está tudo em dia, aquele piso que não é nem de porcelanato, agora tem um negócio mais chique do que isso, né? Tem toda essa coisa aí, estava tudo bonito, e a linguagem utilizada é: as casas estão apaineladas, elas são luxuosas, mas vocês seguem dizendo assim: Senhor, nós não temos dinheiro. A fala do Senhor aqui, corretiva à desculpa daquele povo, não foi uma fala assim: vocês precisam dar mais dinheiro. Você vê que em momento algum há uma exigência do profeta, seja aqui, seja na continuidade do texto, sobre isso. Pelo contrário, o Senhor se revela ao povo dizendo assim: olha, para o argumento, para a desculpa de vocês, de que a economia está ruim e que, portanto, vocês não têm investido na retomada da construção ou da reconstrução do templo, eu quero que vocês lembrem de uma coisa só: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que Deus está apontando a incoerência do povo num aspecto e numa dimensão muito mais profunda. Não se tratava de uma questão de mera administração de recursos, se tratava de uma questão que estava no âmbito do coração, de uma idolatria, de uma inversão de prioridades e de uma desconfiança em relação ao cuidado e à provisão do próprio Deus. E meus irmãos, o Senhor, após exortar o povo, admoestar o povo, por 2 vezes o povo insiste: ainda não é chegada a hora de retomarmos a reconstrução da casa de Deus. Eu creio que nessa parte introdutória nós podemos aprender já algumas coisas. A primeira delas é que a tendência do nosso coração não é muito diferente da tendência daquele povo. Muito facilmente nós esquecemos da ordem de prioridade das coisas, quando circunstancialmente nos está indo muito bem, quando as circunstâncias convergem para as coisas andarem muito bem. A gente tem essa capacidade de esquecimento, um tipo de amnésia espiritual, parece sabotar o exercício de colocarmos Deus e o seu reino e a sua justiça como prioridades em nossa vida. E eu acho que você já deve ter, em sua própria experiência, se deparado com aquela sensação de que assim: eu tenho recurso para tudo, só não tenho para contribuir com o reino de Deus. Eu tenho tempo para tudo, mas eu não tenho tempo para servir no reino de Deus. Eu tenho capacidade e esforço para tudo, menos quando o assunto é a obra de Deus e o reino de Deus. Eu tenho disposição para fazer todas as coisas e atender qualquer chamado, menos quando o assunto é reino de Deus, porque aí toda desculpa aparece. Eu acho que a gente se identifica muito com esse povo, e essa maldição de uma vida de desculpas, tentando justificar aquilo que é injustificável, tentando subornar Deus com os nossos argumentos, manipulá-lo, tentando de alguma forma convencer Deus das nossas mentiras. É algo que está também patente na nossa forma de viver a espiritualidade. Nós seguimos muitas vezes, como povo de Deus,
povo redimido, povo que foi arrancado do cativeiro espiritual, das algemas do pecado, povo que foi redestinado da morte para a vida, reconduzido da escravidão para a liberdade. Nós continuamos muitas vezes, a despeito de tudo isso, entregando para o Senhor as nossas desculpas ou as nossas sobras. Isso nos é estranho, meus irmãos, mas é muito verdadeiro. O povo de Deus estava dizendo assim: Senhor, não é o tempo de nós reconstruirmos a tua casa, porque nos falta dinheiro, e porque não é isso verdadeiramente que Jeremias quis dizer. O tempo em que Jeremias profetizou ainda não é chegado, não é tempo de nós reconstruirmos a casa de Deus. Mas veja, havia um segundo motivo por trás dessa justificativa ou desse argumento. Era a própria perseguição dos samaritanos. Alguns estavam se esquivando de retomarem o trabalho, ainda que isso já tivesse acontecido há mais de uma década, dizendo o seguinte: Senhor, nós estamos sendo pressionados a não seguirmos ou a não prosseguirmos tocando a tua obra, fazendo a tua vontade. Os samaritanos estão ali buzinando o tempo todo para descermos dos muros, para abandonarmos o trabalho. Perceba, Deus, não é tão prudente prosseguirmos nesta empreitada, afinal de contas a oposição tem sido avassaladora. E para isso Deus também tem uma resposta. Na sequência do livro de Ageu, você vai ver que Deus se apresenta para o povo como o Senhor dos Exércitos. É como se Ele estivesse dizendo assim: olha, vocês estão argumentando para mim que o problema é dinheiro, não é isso? Então tá bom, eu quero lembrá-los que para esse problema eu tenho a solução. Eu sou o dono do ouro e da prata. O que é que vocês precisam mais? Senhor, o problema é perseguição, nós estamos agora sofrendo oposição dos samaritanos. É mesmo? Então tá bom, eu tenho uma resposta para vocês, e eu tenho uma solução para esse problema. Qual é? Qual é essa solução? E ele diz: está aqui, eu sou o Senhor dos Exércitos. Vocês estão dizendo que não vão seguir adiante na obra que é minha, porque vocês estão esbarrando com uma perseguição humana, ainda que isso tenha conotações espirituais, uma oposição de ordem espiritual. Mas veja, vocês vão retroceder por causa disso. Lembrem-se, eu sou o Senhor dos Exércitos. E essa afirmação bíblica não implica em dizer apenas que Deus é Senhor soberano do exército do seu povo, mas que Ele é Senhor sobre todos os exércitos. Ele é Senhor sobre o exército de Israel, mas Ele é Senhor também sobre o exército, ou os exércitos da Babilônia, como é Senhor dos exércitos da Pérsia, como é Senhor dos exércitos da Síria, como é Senhor de todos os exércitos. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Vocês vão parar de fazer o que vocês estão fazendo, alegando oposição, alegando perseguição, alegando a ojeriza daqueles que de alguma forma se colocam como obstrutores deste trabalho. Vocês não entenderam nada. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Diante disso, Ageu está conclamando o povo, meus irmãos, a olharem para a perspectiva da realidade, a partir de quem Deus é. Isso parece ser algo muito recorrente em toda a Escritura. Me parece que os narradores bíblicos e o próprio Espírito que os iluminou está chamando a nossa atenção para um princípio que é fundamental. Nós, como povo de Deus, somos convidados para olharmos para a história, que é o palco da atuação de Deus, a partir de quem Deus é. E quem Deus é? Deus é o Senhor da história, o Deus provedor, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. A partir desta perspectiva, o povo deveria se mover. Mas o problema é quando nós começamos a olhar em demasia, quer para as circunstâncias, ou quer para os nossos próprios interesses. No texto lido, vai dizer assim: cada um cuidava do que era propriamente seu. Sabe esse negócio assim: eu vou construir o meu império, o meu castelo de areia, eu vou fazer prosperar os meus sonhos, eu desejo lograr êxito nos meus projetos, sou eu e eu de novo.
E então, se sobrar espaço, se sobrar tempo, se sobrarem recursos, está aqui, Deus. Essa parece ser uma maldição que persegue o povo de Deus ao longo e no decurso de tantos anos. Inversão de prioridades, indiferença espiritual. Por que eu estou falando de indiferença espiritual à luz desse texto? Lembra o que o templo significava para um judeu no Antigo Testamento? O templo não tinha a ver simplesmente com concreto, não tinha a ver simplesmente com um espaço de reunião como o nosso. O templo estava atribuído ao templo um conceito de imanência, Deus no meio presente, Deus presente no meio do seu povo. O templo era uma representação objetica, materializada da figura do próprio Senhor que habita no arraial do seu povo. Não era meramente uma questão arquitetônica, não se tratava apenas de uma questão de ordem material, espacial. O templo tinha uma significância espiritual. Não ter templo, não ter altar, significava não ter lugar para culto, significava não ter o lugar adequado para os sacrifícios, significava não ser esperançado com as promessas que emergiam das Escrituras quando abertas e proclamadas, significava não recordar com santo fervor no coração as promessas do Messias. Não ter templo para um judeu, na dimensão e na administração da aliança do Antigo Testamento, era infinitamente drástico do ponto de vista da espiritualidade. Agora pensa comigo, volto a dizer, não era uma questão só de grana, não é de dinheiro. Eu estou falando que há um pecado por trás do pecado. E qual era esse grande pecado? Além da inversão de prioridades, colocar o que é meu no lugar de Deus, assumir um plano meu quando eu deveria me convergir, ou convergir os meus planos para os planos de Deus. Havia um outro problema. O problema é, nós não temos mais falta, nós não sentimos falta alguma do culto, da adoração, do sacrifício. Nós não sentimos falta nenhuma da esperança que provém das promessas de Deus, anunciadas no ambiente onde nós nos reunimos para cantar louvores a Ele. Indiferença espiritual. O que fazia o povo ficar estagnado quanto à obra da retomada na reconstrução do templo era inversão de prioridades. O que vem primeiro é o que eu acho melhor, o que me beneficia, os meus caprichos, os meus interesses, e depois Deus. Mas segundo, a indiferença. Porque se o povo amasse mesmo o Senhor e desejasse estar em sua santa presença pelas vias do culto, a primeira coisa a ser feita depois da perseguição era, esbarrando-se com os perseguidores, continuarem na obra da reconstrução do templo. Porque, eu repito, irmãos, não há nada mais precioso para o povo de Deus do que estar solenemente, ajuntadamente na presença de Deus para dedicar-lhe os mais altos louvores. 14 anos, já não bastassem os 70, agora eles tinham a liberdade de retomar a vida espiritual representada no santuário, mas deixaram que 14 anos se passaram e estava tudo normal. Como está tudo normal para muitos que depois da pandemia continuam seguindo a vida. E aqui vale um adendo, obviamente que tem casos e casos. Tem pessoas que justificam a ausência do ajuntamento público por questões de ordem de saúde e outras naturezas. Mas veja, muitos de nós, talvez você que me assiste, se acostumaram com a normalidade de um suposto culto simulado numa TV. Já não sentem mais falta de um negócio aqui como esse, onde a gente vê gente, sente cheiro de gente, está perto de gente, é abraçado por gente. Mas não se engane,
Se a coisa estava ruim pré-pandemia, do ponto de vista da indiferença espiritual, ficou pior pós-pandemia. Achávamos nós, eu pelo menos era um destes, que acreditava piamente que a pandemia seria um instrumento onde Deus haveria de reavivar e despertar o coração do povo, e passado esse momento nós retomaríamos as nossas atividades com uma pujança nunca vista. Mas aí estamos nós aqui de novo, estagnados, estancados, vagarosos, muitas vezes desanimados, consumindo culto após culto e sendo engolidos pela indiferença espiritual, que nos faz dizer assim: ainda não é chegado o tempo. Eu primeiro e Deus depois. A minha casa primeiro, a casa de Deus depois. O meu trabalho primeiro, o trabalho de Deus depois. O que me serve primeiro e o meu serviço a Deus depois. Ou não é assim, irmãos? Inversão de prioridades, indiferença espiritual eram marcas que definiam o status daquele povo voltando do cativeiro. E Deus diz assim: vocês não entenderam ainda absolutamente nada. E por 2 vezes há um chamamento de Deus para que o povo fizesse uma leitura do passado. Considerai o vosso passado. O que Deus estava querendo dizer com isso? Se a gente fizer uma interpretação básica do texto, fizer uma correlação textual, a gente vai entender que o Senhor está dizendo o seguinte: vamos lá, vocês estão trabalhando duro, acordam, trabalham de manhã, tarde e noite, saem desesperados e ensandecidos porque querem ficar mais ricos e mais ricos e mais ricos. Vocês não têm tempo mais para o meu reino, para a minha obra, vocês não têm tempo para absolutamente nada. Então tá bom, vamos lá, vamos considerar o passado de vocês. Vamos lá, vamos fazer um cálculo atual. Faz um balanço aí das economias, pensando no povo de Israel. Vocês já perceberam que vocês trabalham, correm, fiam, mas no final das contas é como se você estivesse depositando todos os recursos adquiridos num saquetel furado. Você já percebeu que você trabalha mais, mas prospera menos? Corre feito um maluco atrás de tudo, mas no final das contas não ganha nada. Você já percebeu isso? Eu não estou falando de aumentar patrimônio, estou falando de prosperidade bíblica, que é algo muito superior a isso. E a gente incorre no pecado daquela vaidade que o pregador em Eclesiastes apresenta: os corredores do vento, ou os corredores na maratona atrás do vento. Aí Deus diz assim: considere o passado de vocês. Vamos lá, vocês lembram quando vocês estavam no deserto? Lembra os pais de vocês lá atrás? Volta lá, a história que vocês contaram, que vocês ouviram ao redor da mesa. Lembram daquela história? O povo estava no deserto, não era? Mas então havia maná, comida especial e provisão. Vocês lembram quando o povo enjoou do maná? Veio codornas e serviram, e o povo foi servido com um cardápio diferente. Não, mas vocês recordam ainda quando tiveram sede? Pois é, até a rocha foi fendida para que eles pudessem ter essa sede descedentada. Mas caminhem um pouquinho mais comigo, considerem o passado de vocês. Lembram de Elias, que também teve um momento assim de profunda escassez, que não tinha nem o que comer, mas então Deus envia um pobre para a casa de uma viúva pobre, que ia sustentá-lo de forma abundante e milagrosa. Chegando lá, as suas necessidades foram supridas. Considerem o passado de vocês. Vocês lembram quando vocês entraram em Canaã? Sim, é verdade, teve muito trabalho, mas não era só o trabalho de vocês, era a confiança de vocês no meu trabalho, na minha ação. Vocês lembram dos cachos de uvas que vocês carregavam nas costas? Das melancias gigantes, dos frutos abundantes? Vocês lembram disso? Considerem o passado de vocês, considerem o tempo em que vocês andavam fielmente em minha presença, em que o meu reino e as minhas prioridades eram prioridades para vocês também. Considerem o tempo em que a adoração, o culto e o zelo fervoroso pelo serviço do Senhor estava brilhante aos olhos de vocês. Considerem esse tempo. Faltou alguma coisa?
Vocês já foram desamparados alguma vez porque investiram tempo, recursos e talentos na minha obra? Quantos de vocês aqui se viram em condições de pobreza porque priorizaram a mim e não a si mesmos? Considerem o passado de vocês, se recordem nessa noite. Certamente a resposta seria: verdade, Senhor, nós éramos mais prósperos e tínhamos em maior abundância quando entendíamos que, do ponto de vista das Escrituras, primeiro vem Deus e depois eu. Primeiro vem aquilo que importa para Deus, depois aquilo que importa para mim. Primeiro vem aquilo que é do interesse de Deus, e depois aquilo que é um capricho para mim. Considerem o passado de vocês. E talvez você esteja se perguntando assim nessa noite: mas pastor, a minha vida, eu trabalho, eu já ouvi isso dezenas, se não centenas de vezes. Pastor, eu trabalho, e eu corro feito um doido, e no final das contas só chega boleto. O dinheiro aumenta, mas não paga a conta, não fecha a conta. Eu vou contar algo aqui que eu digo assim, agora é coisa para presbiteriano que tem que crer. Rapaz, eu já lidei com pessoas ao longo da vida que ganhavam infinitamente mais do que eu. E eu falava assim: rapaz, como é que o dinheiro dessa pessoa não dá? Eu vivia e não fazia nem conta. Eu disse, há uma provisão, há um suprimento. E eu cheguei a uma conclusão: que tem real de crente que vale mais do que o real de outras pessoas. Eu disse, só é possível assim, porque, rapaz, esse meu real deve valer mais do que o real dele. Lembra daquela história bíblica da sandália que não desgasta, das roupas que não ficam velhas, 40 anos passam e não acabam? Eu falava, rapaz, só pode ser assim. E eu disse assim: Deus, eu não vou fazer mais conta não, eu vou tirando da botija e crendo que o Senhor vai colocar de volta. Mas veio, o que eu estou querendo dizer não é um tipo de fideísmo, uma fé no absurdo, mas o que eu quero que você entenda é que há uma ordem bíblica de prioridades, e eu preciso, em priorizando o que Deus prioriza, confiar nele. Eu tenho dito, e eu falei isso para um colega, na época exercia o ofício do diaconato juntamente comigo em Bonito, e com muito temor no coração, ele abria o mercado todo domingo, porque ele dizia assim: pastor, eu tenho um cheque para chegar na segunda-feira, e se eu não abrir o mercado eu não pago a conta. Aí eu falei assim: meu querido irmão, eu tenho certeza que o seu problema é real, a sua insegurança é real, e eu não quero questionar a validade da sua fé e do seu amor pelo Senhor, isso não está na minha jurisprudência, eu não sou capaz de fazer isso. Mas o que eu creio é o seguinte: Deus fez uma conta para a gente, e a conta é o seguinte: eu vou mandar maná segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado judaico era o sábado, mas vamos pensar a gente agora no nosso calendário pós-ressurreição. Sábado, tá bom? No sábado eu vou mandar dobrado, e aí você vai colher dobrado, para que no domingo você lembre-se que a prioridade é outra, e você vai começar a semana trabalhando para mim, servindo aos meus interesses, dedicando-se aos meus projetos, cuidando daquilo que é minha prioridade, tá bom? Fica tranquilo, o que vai vir de segunda a sexta ou de segunda a sábado vai suprir o que você não produz no domingo. Para mim a conta é essa, e se eu não crer nisso, eu preciso pegar a Bíblia e dizer assim: Senhor, eu confio naquilo que eu quero confiar, eu acredito naquilo que eu quero acreditar. Mas a Bíblia ensina assim: quem sustenta o povo de Deus é Deus, quem cuida das nossas necessidades é o Senhor, quem nos abastece, quem nos fortalece, quem nos revigora, quem nos anima para todos os dias levantarmos da cama e sairmos para o trabalho é o Senhor. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não abrir as portas da sua provisão, toda a nossa correria maluca é colocar tesouro em saco furado. Porque a prioridade que deve definir as nossas prioridades é a prioridade do que é Deus, de quem é Deus, de qual é a vontade dEle para a nossa vida. Não é sem razão que o primeiro grande mandamento diz respeito a
mantermos o Senhor no topo de prioridade e de exclusividade da nossa vida, sobre tudo e sobre todas as coisas. Deus primeiro, o homem depois. Deus primeiro, Andrew depois. Deus primeiro, os interesses de Andrew depois. Se essa continha for mantida, eu não estou dizendo para você que você vai passar de largo dos problemas, que você vai ser alguém que a partir de agora vai ter sempre dinheiro no bolso. Você vai ter provisão. São coisas diferentes. Nós confiamos no provedor e não naquilo que ele nos provê. Já contei isso aqui e repito, eu acho que eu contei. O ponto em questão, e o povo deveria ter entendido isso, é a confiança, meus irmãos, que o povo de Deus tem, precisa ser em quem Deus é, ou seja, no provedor, e não naquilo que Deus confere, a provisão. Porque o garçom muda, os meios de provisão, os recursos mudam, mas o provedor faz com que a comida chegue à mesa. Mas a gente precisa entender, o reino de Deus primeiro, as outras coisas depois. De forma bem prática agora, aplicações práticas para a gente encerrar. Qual é o resultado que decorre dessa inversão de prioridades? O que é meu primeiro, o que é de Deus depois, e da indiferença espiritual, onde eu começo a ter o encanto da vida voltado para aquilo que é materializado, voltado para aquilo que me dá algum tipo de rentabilidade pessoal, rentabilidade financeira, que me capitaliza diante dos homens, sabe aquela coisa onde eu quero manter sempre esse padrão de status. Eu não estou falando agora, volto a dizer, de questões econômicas, mas assim, eu quero de alguma forma priorizar isso aqui e manter isso aqui como alvo no meu coração. O resultado disso é gente doente. Gente doente. Quando Jesus vai falar sobre ansiedade, em Mateus capítulo 6, ele parte de uma premissa de que a ansiedade é resultante de um coração que amou demais e cuidou demais das coisas desta terra. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde vocês estiverem colocando as vistas e cobiçando, ali também revela o que vocês mais amam. Onde vocês colocarem as mãos e os braços, onde estiverem empregados os seus melhores esforços, ali está revelado o seu Deus. Falávamos isso quinta-feira, no Crescer. Vamos lá, o primeiro voluntário, você pode levantar a mão e dar seu testemunho aqui. Qual foi o dia que você ficou ansioso, desesperadamente ansioso, porque você previu que daqui a um mês você não estaria orando como deveria? Quantos aqui já ficaram sem dormir porque estão prevendo que no futuro, daqui a 2 meses, não vão estar lendo a Bíblia como gostariam? Quantos de vocês tiveram que tomar remédio porque não falaram de Jesus para alguém naquele dia? O que é que consome o nosso coração? Não são os cuidados desta vida? É a forma cética de viver em nome da fé. Eu digo que sou um cristão, mas eu vivo como materialista. Eu digo que sou um cristão, mas eu amo os cuidados desta vida e não aquilo que é prioridade de Deus. Sabe qual é o resultado da gente correr atrás do vento? É que a gente nunca vai encontrar o vento. Isso vai começar a adoecer a gente, e vai cansar a gente, e vai adoecer a gente. E de repente, de exaustos que estamos por corrermos atrás daquilo que é só pão, nós esmorecemos e desmaiamos em nossa alma. E precisamos de novas endorfinas e dopaminas e todas as inas da vida para nos manter no processo. Porque a gente cansa, meus irmãos, de correr atrás do que é vento, do que é sopro, do que é hálito. Qual é o resultado de uma vida onde as prioridades de Deus
são sabotadas pelas minhas próprias prioridades? Adoecimento. E talvez eu esteja falando para pessoas que, assim como eu, estão se sentindo cansadas, sobrecarregadas, saturadas de preocupações. E eu não sei, pastor, por que isso? E eu quero dizer para você, a Bíblia está dizendo para você nessa noite, eu sei o que é. É porque você, ao invés de confiar no cuidador e descansar naquele que cuida, você se tornou um obsessivo cuidador das coisas desta vida. Ao invés de cuidar daquilo que é de Deus, em primeiro lugar, você resolveu seguir adiante cuidando do que é propriamente seu. Ao invés de priorizar o que é prioridade de Deus, você priorizou o seu próprio reino, que é um reino de cartas. É um império de cartas, que a qualquer momento vai ruir. Essa é a razão do seu adoecimento, do seu cansaço. Suas pernas já não aguentam mais correr, correr e correr, e só encontrar vento. Qual é a saída, meus irmãos? Nós não vamos ler o texto, mas na continuidade você pode fazer isso em casa. Deus levanta o profeta e chama o povo ao arrependimento, conclama o povo ao trabalho, encoraja aqueles que estavam estagnados, quer pela indiferença, quer pela inversão de prioridades, dizendo assim: é possível colocar hoje as coisas certas nos lugares certos. É possível para você hoje rearrumar e reordenar os amores da sua vida. Como é que a gente começa fazendo isso? Nos arrependendo. Se Deus me perdoa, porque eu segui a vida dando desculpas. Desculpas para não servir no ministério da igreja, porque eu não tenho tempo. Mas quando o chefe no trabalho entrega uma outra demanda, você não só abraça, mas pede outra em cima. Mas você não tem tempo para servir ao Senhor, no trabalho do Senhor. Não tem tempo porque eu sei que a vida de estudante é muito corrida, mas quando aparece uma monitoria e você vai levar algum benefício ali, você abre um espaço na sua agenda que não tinha tempo para servir com o tempo que você não tinha ao interesse que é seu. Não é assim que a vida funciona? Diante de pecado a gente só consegue fazer uma coisa: é arrepender. E a gente precisa nesse momento colocar o coração diante do Senhor, dizendo assim: Senhor, me perdoa, porque talvez eu esteja embriagado pela minha indiferença, pela minha insensibilidade espiritual, pela minha vida com os polos invertidos, e eu preciso que o Senhor aqueça o meu coração, reordene as minhas prioridades em conformidade com as prioridades do Senhor, e que o Senhor me ensine a buscar o seu reino e a sua justiça, entendendo que as demais coisas prometidas no texto me serão acrescentadas. Vamos orar? Senhor, nós temos pecados que muitas vezes estão tão encobertos, escondidos. Nós seguimos a vida adiante achando que está tudo normal, mas na verdade, ó Deus, as coisas parecem estar fora do lugar. E a começar de mim, Deus, de mim. Eu quero pedir perdão ao Senhor, porque não poucas vezes priorizo o que é meu em detrimento do que é seu. Não poucas vezes a minha indiferença e a minha letargia faz com que eu me aproxime do Senhor com desculpas, com justificativas infundadas, argumentando para quem sabe tentar convencer o Senhor, maquiando o pecado que é só meu. Mas eu sei que esse não é um problema que paira apenas o meu coração. Eu sei que eu estou falando para a gente aqui, Deus, que tem os seus dilemas, os seus desafios, e que na pressa da vida acabam perdendo de vista aquilo que o Senhor estabeleceu como prioridade na ordem bíblica. A gente corre tanto que a gente se esquece de ordenar as nossas preferências e os nossos amores
a partir do nosso amor pelo Senhor. Não permita, Senhor, que o espírito da pressa, do individualismo, do egocentrismo, da indiferença, roube de nós o desejo de priorizarmos o Teu reino e a Tua justiça e confiarmos que aquilo que diz respeito aos nossos cuidados estarão sendo cuidados pelo Senhor. Livre-nos, portanto, de seguirmos correndo atrás do vento, Senhor. E coloque diante dos nossos olhos brilho outra vez para servirmos ao Senhor com alegria, para entregarmos ao Senhor o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos talentos, o melhor dos nossos recursos, e fazermos isto não em barganha, não em troca, mas em gratidão e em obediência ao Senhor, entendendo que foi para isso que Tu nos criastes, para entregarmos ao Senhor o nosso primeiro amor, e fazermos isto por toda a vida e pelos séculos dos séculos. Nós oramos, ó Deus, arrependidos e pedindo em nome de Jesus, faz com que esta palavra mexa com o nosso coração e nos mova, ó Deus, na direção da Tua vontade. Tira-nos deste desinteresse que é tão comum em nossos dias, Pai, pelas coisas do Senhor, e fita os nossos olhos no que é primariamente Teu. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.